Palmas para você, por estar aqui, por estar buscando evoluir. Porque a maioria das pessoas está tão cega, tão assim, não, mas eu não preciso aprender sobre a minha raiva. Fulano é que precisa parar de me provocar. Cicrano é que precisa parar de me estressar. Gente, as pessoas estão aí, os desafios estão aí para a gente evoluir. E nem evoluir o outro. Então, se isso está acontecendo para você e é você que está precisando ter controle sobre a ira, é porque é você que precisa evoluir. O outro, deixa o outro, na vida do outro, no tempo do outro, na consciência do outro. Ele vai ter o momento dele, o passinho, o ritmo dele de evoluir. Bom dia! Que bom estar aqui nessa manhã para a gente começar. A gente vai começar, né, com a nossa oração. Mas antes, deixa eu me apresentar. Seja muito bem-vinda ao Evolua Todo Dia. Eu sou Carol Cabral e aqui a gente conversa sobre como a gente consegue, através da evolução espiritual, alcançar um outro nível em todas as áreas da nossa vida. No nível da prosperidade, no nível da saúde, no nível do bem-estar, no nível de ter uma família, relacionamentos mais felizes, mais harmoniosos. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a raiva. Como é que a raiva, ela impede você de ser feliz? Ela te atrapalha de alcançar um nível mais elevado da sua vida? Como é que isso se torna um peso para você? Seja porque você carrega essa raiva, ou seja porque você não consegue ter domínio sobre ela e ela domina você e as suas atitudes. Como é que isso pode atrapalhar você, atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua evolução espiritual? E também a evolução da sua vida em consequência. Então, eu sou Carol Cabral. Primeiro a gente vai começar, né, fazendo a nossa reflexão, nossa oração, nossa meditação aqui da manhã, pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco em tudo que a gente disser, em tudo que a gente fizer, que acolha as nossas palavras, que faça o nosso coração um coração fértil para receber as palavras de Deus, né, porque tudo que a gente fala aqui é com embasamento bíblico. Então, a gente precisa do Espírito Santo para estar iluminando a gente. Então, quero convidar você para participar dessa oração, dessa breve oração da manhã. Pai amado, aqui estamos nós, com a Tua palavra aberta, buscando Te entender, buscando estar mais próximo de Ti. E eu sei, Pai, que como Pai amado, tudo que você quer é estar próximo dos seus filhos também. Ensinar os seus filhos de maneira amorosa, que a gente não precisa sofrer para aprender. Aprenda através do amor. Essa é a tua vontade. Então envia, Pai, o teu Espírito Santo sobre nós, para que tudo que a gente diga aqui seja santo e para que nossos corações estejam prontos para a tua palavra. Amém. Então eu quero começar aqui falando para vocês, né, sobre o que é a raiva, por que controlar a ira é tão importante, né? Porque é tão importante ter o domínio próprio. Então, a gente vai começar aqui, ó, com a primeira leitura da gente hoje, vai ser do Provérbios 25, né? Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia. Provérbios 25, ele diz assim, no versículo 28, como a cidade desmantelada, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou também em outras traduções diz, assim é quem não é senhor de si. O que isso quer dizer, gente? Assim, na prática, na vida prática, né? O que é ser uma pessoa que tem os muros desmantelados? Que tá, como está dizendo aqui, uma cidade sem muros. Uma cidade desmantelada. É porque a gente, quando não tem domínio sobre si mesmo, adivinha quem é que domina a gente? Qualquer um, né? Qualquer situação. Em situações, as pessoas, elas têm total domínio sobre a gente. E também, tudo que está aí, de espírito, de energia, que está aí regendo o mundo, tem domínio sobre a gente, se a gente não tem domínio próprio.
Então, quando nós somos aquelas pessoas que a gente desafoga a nossa ira, desafoga a nossa raiva, né, sem, sem ter o menor controle, né, que a gente é totalmente dominado pela raiva na hora que a gente fala, na hora que a gente responde, a gente dá ao outro o domínio sobre nós. A gente não tem a menor proteção, não tem as muralhas, né, da cidade para nos proteger. A gente é simplesmente tomado, né? Então, é daí que vem essa questão das muralhas derrubadas e da importância da gente ter domínio próprio, da importância da gente conseguir, quando a raiva vem, né? Como é isso, Carol? Assim, ó, quando a raiva vem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que engolir as ofensas, eu tenho que passar por cima de tudo, eu tenho que fazer papel de bobo agora, eu tenho que recalcar a minha raiva, colocar ela lá escondidinha, fingir que eu não tenho raiva, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Isso, inclusive, adoece. Existe um método, né, para você controlar a raiva. Um método comprovado, e assim, um método, inclusive, comprovado por mim, porque eu, como colérica, né, que sou, e a gente vai conversar mais profundamente sobre isso um pouquinho mais tarde nessa live, um dos maiores desafios que eu tive para alcançar a virtude, né, de ser mansa, é controlar a ira. E não é que eu tenha ainda, né, e a gente vai ver isso, controlado totalmente, que eu tenha alcançado a mansidão totalmente, de maneira nenhuma, mas sem dúvida, eu estou muito, mas muito melhor do que há um ano atrás, ou até menos, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. O que é controlar a ira? Por que é tão importante, né, a gente ter esse domínio próprio? Então, vamos lá. A outra passagem da Bíblia que eu queria ler para vocês é em Gálatas. Gálatas diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, assim, a Bíblia, ela fala tudo para a gente. Ela ensina, ela mostra, ela diz exatamente quais são as virtudes que a gente deve estar alcançando, que a gente deve estar buscando, né, para ter uma vida melhor. E o que é isso, Carol? Por que eu tenho que alcançar essas virtudes para ter uma vida melhor? Gente, a gente fica aqui correndo atrás do rabo, né? A gente passa a vida tendo problema com o familiar, tendo problema com o marido. Aí, quando resolve o problema com o marido, a gente está com problema financeiro. Aí, quando resolve o problema financeiro, a gente está com problema com alguém no trabalho. Aí, quando resolve, então a gente está sempre apagando incêndio e nunca está se preocupando em se fortalecer, em crescer, em adquirir virtudes de uma tal maneira que nós nos tornamos maiores do que os nossos problemas. Deus, ele deu esse poder para a gente. Ele botou a gente na terra para a gente dominar a terra. E a gente domina a terra depois de dominar a si mesmo. Quem não domina a si mesmo não domina nada mais. Então, a gente só tem domínio sobre a nossa vida, sobre a evolução da nossa vida, quando a gente tem um domínio espiritual, um domínio de virtudes, um crescimento pessoal. E aqui o que a gente propõe é o crescimento pessoal através do crescimento espiritual, da evolução espiritual. Então, os benefícios de ter controle, eu estou aqui com minha pesquinha, viu, gente? Está aqui minha pesquinha, a minha Bíblia. Os benefícios de ter controle de si mesmo. Vamos lá. No quarta leitura da gente hoje. Aliás, na verdade, vai ser a terceira leitura. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a domina e recalca. Então, essa parte é bem polêmica, né? Quando eu coloquei isso lá
no Facebook, eu fiz um outro vídeo sobre a raiva. O pessoal falou assim, mas Carol, olha só, eu tive problema já de saúde por ficar calada, por não falar nada, por recalcar a minha raiva. Gente, a raiva, ela é uma força, né? Ela é uma força que está aí passando, pairando esse lugar. Você pode observar que você é capaz de sentir ela no seu corpo. Se você tiver autoconhecimento, e isso é um dos métodos, uma das maneiras, né, de você ter domínio próprio, ter domínio sobre a ira, você consegue sentir ela vindo, você consegue prever antes de agir. Para algumas pessoas, isso é fácil, porque já tem um conhecimento, né, um autoconhecimento grande e consegue perceber, eu estou ficando com raiva. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, quando elas menos esperam, elas foram dominadas. Para algumas pessoas, a raiva, ela vem lenta, né? Às vezes a pessoa faz uma ofensa, a pessoa, depois de 5 minutos, 10 minutos, às vezes no outro dia que pensa, fala assim, rapaz, aquele negócio ali que a pessoa me falou foi uma maldade, eu não gostei não. E ela fica com raiva, mas é aquela raivinha assim, é uma chaminha, né? Para outras pessoas, não. Isso vem do temperamento de cada um. É o ponto que é o temperamento, é o ponto de partida. É o caráter que você veio, é a sua tendência, né? É o limão que Deus deu pra gente, que a gente tem que fazer dele a melhor limonada que a gente puder. Então, todo mundo nasce com o seu temperamento. E aí, para alguns, essa questão da ira, ela é mais forte, para mim, por exemplo. Para outros, a questão da ira é uma coisa que não é tão relevante, né? Que ela só precisa fazer alguns ajustes, perceber no corpo quando a raiva está vindo, saber como agir, às vezes até aprender a agir mais rápido, porque a gente vai ver aqui que não é sempre que a gente deve se calar, né? Não é sempre. Então, quando ele fala aqui na Bíblia que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio a domina e a recalca, é porque, observe que não está dizendo aqui que o sábio ele não tem raiva, o sábio ele tem raiva, mas ele sabe o que fazer com a raiva dele. Ele sabe o momento de falar, o momento de agir, e ele sabe o momento de recalcar, de guardar, de aguardar o momento correto. Já o tolo não. O tolo, como ele é a alma dele, né? Quer dizer, ele em si, o ego dele, é todo desmantelado. Ele não tem domínio próprio. Então, a raiva, ela toma conta. Ela domina. Ele não tem capacidade nem de perceber essa raiva vindo. Ele não tem esse autoconhecimento. Ele não faz essa meditação. Ele não procura essa evolução. Então, ele é totalmente dominado pela raiva. E ele dá vazão a essa raiva. Porque ele não sabe o que fazer. Às vezes, muitas vezes, nem percebe, né? Está com raiva. É muito danoso também a pessoa não perceber e não acolher a raiva. Não dizer assim, eu estou sentindo raiva nesse momento. Você fingir para si mesmo e para Deus, fingir para Deus é o maior blasfêmio que tem, gente. Ele conhece a gente, ele conhece cada fio de cabelo que a gente tem. Ele sabe quando você está com raiva. Então procure você também saber. E assumir, eu estou com raiva. Uma vez um padre, né, numa confissão, ele falou para mim assim, Carol, quando você estiver com raiva, você fala assim, eu estou com raiva. E eu tô com vontade de ficar com mais raiva ainda. Eu achei aquilo a coisa mais interessante do mundo e funciona. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está com raiva, né? Se a gente
engole a raiva, ou se a gente finge que ela não existe, se a gente desrespeita a si mesmo, né, ignorando os nossos sentimentos, ignorando o que está doendo, aquilo aumenta. Vocês sabiam que já foi provado cientificamente que quando a gente assume um sentimento que a gente está tendo, e é um sentimento negativo, esse sentimento ele diminui, colocaram eletrodos no cérebro, né, das pessoas estudando isso. Então, assim, quando uma pessoa ela está prestes a entrar no palco para falar, ou está aqui prestes a entrar na live, ela fala assim, eu estou muito nervosa, eu estou ansiosa. Na mesma hora, parece que vem uma calma. Aquilo dali que estava gritando no seu cérebro, tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa, que você estava aqui tentando esconder, aquilo se apazigua dentro de você. É. Então, aquele sentimento ruim, ele diminui. Então, quando você está com raiva e você fala, eu estou com raiva, experimente fazer isso. Né? Eu já fiz isso, inclusive, com meu marido. Eu estou com raiva. No momento, eu estou com muita raiva de você. E mais, eu estou com vontade de ficar com mais raiva ainda, porque é isso que acontece. Quando a gente está com raiva, a gente quer alimentar essa raiva. A gente quer pensar mais sobre isso, a gente quer falar sobre isso, a gente quer ficar com mais raiva ainda, adicionar assuntos. Então, você está com raiva por causa desse assunto. Aí você começa a adicionar outros, trazer do passado, desenterrar defunto, é para ficar com mais raiva ainda. Fazer conexões de assuntos, às vezes, que não tem nada a ver, para ficar com mais raiva. Então, na hora que você assume isso se acalma em você. Então, eu já estou aqui dando um spoiler, né, de uma das técnicas de você acalmar essa raiva, de você ter, de alguma forma, um pouco de domínio. Mas você só consegue fazer isso quando você tem um pouquinho de conhecimento próprio, né? Quando você se olha um pouquinho e sabe, se percebe e, sobretudo, se aceita. É muito importante a gente aceitar o que a gente está sentindo, aceitar quem a gente é, do jeito que a gente é, no momento que a gente está agora. Né? Se você é uma pessoa que está buscando uma evolução, só aí já está muito bom. Porque você vai estar um passo à frente daqui a pouco. Né? Como o Chico Sainz fala, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, você não está ainda onde você gostaria de estar, você não é ainda a pessoa que você gostaria de ser, você ainda está longe da sabedoria, eu estou longe da sabedoria, todos nós estamos nessa busca, por isso que nós estamos aqui. Mas a gente quer dar um passo à frente, a gente quer evoluir um pouquinho, e isso por si só já basta. E isso por si só já é um grande avanço. Né? Dê palmas para você, por estar aqui, por estar buscando evoluir. Porque a maioria das pessoas está tão cega, tão assim, não, mas eu não preciso aprender sobre a minha raiva. Fulano é que precisa parar de me provocar. Cicrano é que precisa parar de me estressar. Gente, as pessoas estão aí, os desafios estão aí para a gente evoluir e nem evoluir o outro. Então, se isso está acontecendo para você e é você que está precisando ter controle sobre a ira, é porque é você que precisa evoluir. O outro, deixa o outro, na vida do outro, no tempo do outro, na consciência do outro. Ele vai ter o momento dele, o passinho, o ritmo dele de evoluir. A gente tem que estar concentrado em nós mesmos. Então, a próxima coisa que eu queria conversar com vocês é: qual o melhor momento de agir quando tem raiva, né? Quando ela passa. Como a gente estava conversando aqui, a raiva é uma força que ela está aí, né? Todo mundo está suscetível a ter raiva a qualquer momento, a sentir raiva em qualquer momento. E como nós estamos num mundo, gente, que as pessoas elas estão muito perdidas, muito ceguinhas
né, vivendo a própria vida, correndo atrás do próprio rabo, cuidando dos seus probleminhas, das suas preocupaçõezinhas, que às vezes não são preocupaçõezinhas, são super preocupações, porque a vida vai dando porrada na gente, começa com cutucada, daqui a pouco a vida tá dando paulada na gente, pra gente acordar, pra gente evoluir. Então, cada um tá lá no seu ritmozinho, mas muitos estão tão cegos, né, que eles não percebem a necessidade da evolução. Então, quando essa raiva passa, essas pessoas, né, que estão tão ceguinhas com o próprio umbigo, né, cuidando assim só do dia a dia, dos boletos, dos problemas, elas não percebem isso. Que a raiva, ela passa, ela percebe o momento de se instalar em você, mas se você esperar um pouquinho, ela vai passar. Ela está sempre de passagem. A gente é que se agarra nela, né? Então, se você espera a raiva passar, você vai ter sabedoria para poder agir na maneira certa. Então, observe que quando você é ofendido, ou quando acontece uma injustiça, quando alguma coisa te deixa com raiva, muitas vezes é necessário uma ação. É necessário, sim, né, falar alguma coisa, dizer alguma coisa, ou agir, nem que essa ação seja um certo distanciamento daquela pessoa, porque ela foi desrespeitosa com você, ela merece, né, e você merece, na verdade, você merece uma distância saudável dessa pessoa, para que seja uma distância suficiente para que ela seja respeitosa com você da próxima vez, né? Você começa a ver, depois que a raiva passa, você começa a ver o que é que você vai fazer em seguida. Você vai fazer alguma coisa. Você não vai fingir que a raiva não existe. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. É fingir que não está com raiva, recalcar a raiva, tentar se distrair com outra coisa. Depois não retornar aquilo e dizer, peraí, por que aquilo me tocou tanto? Por que aquilo me machucou, me ofendeu? Aquilo é uma lição. Então, se a gente não retoma, essa lição vai aparecer de novo na vida da gente. A vida da gente é uma grande lição. Então, não adianta fugir. Não adianta fingir que isso não está acontecendo com você, né? Isso pode causar muitos danos à sua saúde, inclusive. Mental, emocional e física. Se você finge que não está com raiva, que você finge que não está sentindo um sentimento tão poderoso, a raiva, ela é muito poderosa. Ela é um sentimento, né, principalmente para quem é do temperamento, né, e a gente vai falar mais profundamente depois sobre temperamento. É muito importante conhecer, quer dizer, não é muito importante, mas é de muita ajuda conhecer os temperamentos para ter essa autoanálise, para descobrir, né, o seu ponto de partida. Então, se você é de um temperamento colérico, sanguíneo, né, que fica com raiva muito rápido, isso vai ser mais difícil para você. Vai exigir mais esforço. Mas está aqui uma colérica, né? É difícil, mas é possível. É possível. Então, vamos lá. Existe alguma exceção em que esperar a raiva passar não é bom? Né? Aí tem uma passagem da Bíblia que ela é bem contraditória. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. É no Provérbios 26. Observe, ó, no Provérbios 26, o versículo 4, ele diz assim, ó, não responda ao nécio segundo a sua insensatez, para não seres semelhante a ele. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não deixe a pessoa que não tem sabedoria, a pessoa que é tola, dominar a conversa, dominar a situação, no sentido de que ela é irônica e você responde com ironia. Ela é maldosa, né, aquele passivo-agressivo, que, na minha opinião, é o pior tipo que tem, e você vai lá e responde, né? Então,
você vai se deixando conduzir pela tolice da pessoa. Aí você se torna tolo igual a ela. Você entra numa competição de quem é mais tolo, fica morrendo de raiva, fica triste, é mais ofendido, se chateia e ainda perde para a pessoa, porque a pessoa é especialista em ser tolo. Então ela vai ser mais tola do que você. E você vai ter sido tolo de ter acompanhado a tolice dela. Então é isso que está falando aqui no versículo 4. Não respondas ao honesto segundo sua insensatez, para não seres semelhante a ele. Mas olha só, olha que interessante. Gente, eu sou apaixonada por isso, porque a Bíblia, ela tem, assim, uns mistérios que Deus vai revelando para a gente. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura se aprofundar, mais ele vai revelando. E é muito atual, né? É muito para o que está acontecendo com a gente hoje. Aí, o versículo 5, né, que é o seguinte, diz: responde ao tolo segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Não parece uma contradição, mas não acabou de dizer aqui, não responda ao nécio, né, segundo sua insensatez, para você não se tornar semelhante a ele, agora está dizendo, responde ao tolo, que é o nécio, do mesmo jeito, segundo sua loucura, para que ele não se julgue sábio aos seus olhos. Qual é a diferença? Por que essa contradição? O primeiro eu já expliquei. E o segundo é o seguinte, gente. Existem momentos em que a pessoa faz alguma ofensa e que se você não põe um limite, né? Se você não impõe o respeito, fica parecendo que aquela pessoa tem razão sobre o que ela está falando. Então, se essa pessoa, ela fala uma coisa de você que não é verdade, você deve sim se impor. E se impor segundo a loucura da pessoa. Segundo o que ela falou. Se o que ela falou foi muito sério, você tem que ter uma energia de imposição, de dizer, epa, peraí, não é assim? Ou não fale assim? Mais forte. Se for uma coisa bobinha, né? Mas que não é verdade, e que você sente que você precisa, e isso o Espírito Santo de Deus, ele vai te iluminando para o momento que você precisa ser firme, você vai ser firme e falar, não é assim. Olha só, você está enganado sobre o que você está falando. Então, responder segundo a loucura é isso, é você dar uma resposta mais forte, mais assertiva, né? Mais dura, quando a loucura da pessoa foi nesse nível aqui, e você dá, né, uma resposta mais branda, porém com assertividade, quando a loucura da pessoa foi aqui. Isso é responder segundo a loucura da pessoa. Mas nesse ponto aqui, você precisa responder. E se eu estou com raiva, como é que fica? O domínio próprio, eu não vou saber falar direito, eu vou acabar falando besteira, né? Se aquele é um momento, né, que você, principalmente, que você está diante dos outros, e que se você não se impuser, você vai ser mal visto, as pessoas vão acreditar de que aquela blasfêmia contra você é verdadeira, você precisa se impor, mesmo que você esteja com raiva. E aí, o meu conselho para você é, respira, pode respirar na frente da pessoa, isso vai ser uma grande lição. Respira fundo, faz assim, ó. Solta o ar pela boca. Quando tiver tudo vazio, você na sua mente, você fala, Espírito Santo de Deus, age em mim agora. Você pode fazer isso com os olhos fechados. Quando você abrir seus olhos, se você chamou pelo Espírito Santo de Deus, ele vai estar lá. E ele vai te dizer como agir. E você vai responder da maneira correta. Mesmo que você esteja com raiva. Né? E quanto mais, gente, a gente vai treinando, né? Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais craque a gente vai ficando, melhor a gente vai ficando. Né? E também a gente vai criando humildade para saber que não é fácil mudar. Não é fácil ser diferente. Não é fácil, principalmente para nós que temos essa tendência para a ira, né? O colérico ainda é pior, porque a raiva,
que eu falo para o meu marido direto, minha brasa para virar cinza demora. Quando eu tô com raiva, para a raiva passar, além dela vir forte, ela ainda demora. Então, às vezes, eu tô aqui vivendo a minha vida, pensando em outra coisa, e aquele assunto se propõe para mim de novo, se propõe para mim de novo. Nesse caso, existem, né, técnicas, né, que a gente pode fazer, né, que tem me auxiliado muito, que é orar para o anjo da guarda da pessoa. Quando você está com raiva da pessoa, é muito difícil orar para ela, né? Então, você ora para o anjo da guarda dela, que está lá na batalha com ela também, para fortalecer o anjo da guarda dela, que esse anjo, né, consiga um espacinho para agir na vida daquela pessoa. Então, toda vez que aquilo se propõe para mim, eu faço oração para a pessoa. É ruim, viu? Não é fácil, não. Não é fácil, não. A vontade que a gente tem é de se deixar levar pelos pensamentos, ficar remoendo aquilo 300 vezes. Esse é nosso instinto principal. Mas a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir todos os dias. Né? Senão a nossa vida não evolui. Ou se evolui, não é uma casinha de tijolos que evolui e fica, né? Que vai ficando cada vez maior, cada vez melhor a sua vida, a sua família, a sua prosperidade, seu bem-estar, a sua alegria. E vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez melhor. Não. Ela vai piorando, né? Se a gente não evoluir, nada fica parado. O relógio aqui está badalando, viu, gente? Deu 7 horas da manhã. Vai tudo piorando, né? Então, tá lá. Qual é o último assunto que eu queria conversar com vocês? A gente já falou sobre o melhor momento de agir, e se existe alguma exceção, onde você vê que as pessoas mais erram, né? Que a gente já conversou aqui, onde as pessoas mais erram é pegar essa raiva, que é esse sentimento poderoso, esse sentimento forte, né? Que é um sentimento que precisa ser dado vazão de alguma maneira e recalcar ele dentro do coração, fingir que ele não existe, ficar calado e adoecer. É isso que eu vejo muitas pessoas fazerem. Ou, no outro extremo, é ser uma cidade desmantelada, como fala aqui na Bíblia, dar total vazão, né? E deixar fluir essa raiva, né? Tanta pessoa que fala, não, eu quero ser uma pessoa espiritualizada, eu não posso sentir raiva. Gente, você vai sentir raiva. Você vai. Agora, a coisa boa é que quanto mais raiva você sente, mais você tem oportunidade de exercitar a virtude da sabedoria, a virtude da mansidão. É uma oportunidade para você ter esse controle, para você dizer, opa, vou treinar isso agora em mim. É agora, é essa oportunidade de evoluir. Não vou deixar passar. Ao invés de recalcar isso no coração e ficar doente, ou ao invés de dar vazão a isso e deixar que o outro tenha total domínio sobre você, porque você não tem domínio sobre si mesmo, você esperar a raiva passar e se obrigar a agir. Não, agora eu preciso agir. Agora eu preciso pensar o que é que eu vou fazer com relação a isso que aconteceu comigo. Não pode ficar assim, não. Então, esses são os dois erros, né, os dois extremos que eu vejo as pessoas mais cometerem com relação à raiva. Por onde começar? Né? Você fala, tá bom, Carol, aí, ó, eu já tentei, né? Então quer dizer que recalcar, tentar ser uma pessoa espiritualizada, que, né, não sente raiva, já vi que isso não funciona, né? Também botar tudo para fora, sou assim mesmo, né? Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu sou sempre assim, Gabriela, vou falar mesmo, também não funciona. Você está partindo para a falta de domínio próprio, vai ser cada vez pior. Cada vez mais o outro vai ter domínio sobre você, as circunstâncias vão ter domínio sobre você, porque você não toma conta de si mesmo, porque você não toma as rédeas de si mesmo. Também não funciona. E o que é que funciona? O que é que eu faço quando eu estou com raiva? Aí eu quero ler, né, a última leitura de hoje para vocês, que é bem curtinha,
que ela é muito interessante porque é um método. Olha só o que fala lá, em 2 Pedro. Né? Por isso, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e à perseverança, a piedade, e à piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor. Tá, Carol? Muito bonito isso. O que é que isso significa na prática? Está significando assim, vou ler só os 3 primeiros passos. Acrescente a sua fé, então, a sua oração, a sua crença em Deus, a sua busca pessoal por evolução espiritual, né? Que a gente já falou aqui, que ó, palmas para você, parabéns, se dê um abraço, diga assim, meu Deus, muito obrigada por eu ser eu, porque eu estou aqui, diante desse mundo cego, buscando evoluir espiritualmente. Não estou só correndo atrás do meu rabo. Não estou só correndo atrás de resolver os problemas do dia a dia. Eu estou buscando ser uma pessoa melhor, de forma que eu vou ser muito maior do que esses problemas. Muito obrigada, meu Deus. Então, agradeça. Você tem essa sua fé. Mas o próximo passo é acrescentar à fé a virtude. Quais são as virtudes que você precisa desenvolver para você se tornar mais forte na sua fé? Para você dar o passo adiante? Aqui, nesse assunto de hoje, que é a ira, as virtudes são paciência, mansidão, sabedoria, saber esperar o momento certo. Então, acrescente à sua fé a virtude. A fé, né, a oração é aquela que você faz de manhã, que você deve fazer para se fortalecer, mas o que importa de verdade é quando você fecha a sua Bíblia e você segue para o seu dia. Aí está na hora de você praticar a conquista das virtudes. Aí está na hora da ação, do vamos ver. Acabou a preparação, acabou o fortalecimento. Agora é partir para a vida. Partir para trazer para a vida o que você aprendeu na sua fé. E é isso que importa. É isso que conta no final de tudo. Né? É como você ir para a academia morto de feliz e se matricular. Me matriculei na academia. Você não vai estar nem um pouquinho mais forte, nem um pouquinho com músculos mais definidos, nem um pouquinho nada nesse dia. Você só vai estar se você voltar para casa no mesmo dia, no dia seguinte, colocar seu tênis, ir lá na academia e começar. Pronto. Agora sim. Então é isso que você tem a sua fé e você acrescenta a sua fé a virtude. Aí depois, qual é o próximo passo? A virtude você vai acrescentar o conhecimento. O que é esse conhecimento? É você estar sempre procurando conhecer mais a Bíblia, sempre procurando estar mais próximo de Deus. Para você ter entendimento, gente, é muito importante ter entendimento. Se lembre que Jesus, lá quando ele foi tentado, o demônio ele falava uma passagem da Bíblia e Jesus rebatia com outra passagem da Bíblia. Ele tinha conhecimento, ele não ficava batendo boca. Ah, mas na minha vida é assim, ah, mas fulano de tal. Não, ele rebatia com passagens da Bíblia, conhecimento. E esse conhecimento também acrescente a isso, conhecimento sobre si próprio. Você saber dentro de si o que é que precisa ser evoluído. Você precisa ter esse conhecimento sobre si mesmo, essa autorreflexão. Então, você acrescenta sobre a fé a virtude e sobre a virtude o conhecimento. E ao conhecimento, você coloca o domínio próprio. Se você se conhece, e se você conhece a Deus, conhece a palavra, agora está na hora de você se dominar. Então, esse é o método. E como é que eu faço isso na prática, né? Com relação à ira, como é que eu adiciono a minha fé, eu adiciono o conhecimento, eu adiciono a virtude, como é que eu faço isso no meu dia a dia? Vou dar aqui uns passinhos para você. Primeiro de tudo, medite. Ore, se fortaleça na fé. Depois,
faça uma meditação. Meditação mesmo, gente, de procurar, né? No nosso curso a gente fala esses passos a passo, assim, bem mais detalhados. Mas eu quero aqui deixar uma coisa que você possa fazer agora. Se é difícil para você meditar, respira fundo e solta o ar, prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor. Eu estou ouvindo o barulho do ventilador, eu estou escutando minhas filhas lá no quarto com meu marido que está tentando mantê-las, né, ativas lá, brincando no quarto para elas me deixarem aqui gravar live. Eu estou escutando elas lá, estou escutando um passarinho. Então você fica com os olhos fechados, prestando atenção na sua respiração, no que está acontecendo ao redor, mas sem julgar, sem dizer, será que minha filha está bem? Não. Estou escutando minha filha, estou escutando o ventilador, estou escutando o passarinho. E você faz isso por 10 respirações. Pronto, isso já é uma meditação. Por que que a meditação é importante? Então, dei 2 passos aí. Orar, meditar. Porque, gente, a raiva, ela fica muito na cabeça da gente. E quando a gente não tem domínio próprio, e a gente não medita, né, a meditação ajuda muito nisso, a gente não tem nem noção do que está acontecendo na nossa mente. Então, a gente fica com a nossa mente parecendo um cavalo solto, um cavalo doido, que está para lá e para cá, 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 pensando, e a gente fica dominado pela nossa mente, ao invés de dominar a nossa mente. Então, a nossa mente fica aí solta, cavalo doido, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, pensando naquilo, alimentando a nossa raiva. E quando você medita, você fala, opa, eu estou pensando demais nesse assunto. Você se dá conta dos seus pensamentos. Então, você começa a ter domínio próprio a partir da sua mente, do que passa na sua cabeça. E você fala, esse pensamento que eu estou alimentando não é bom para mim. Esse pensamento que eu estou alimentando sobre essa situação e essa pessoa não é bom para mim. Vou orar pelo anjo da guarda dela e vou pensar em outra coisa. Mas se você não pratica essa meditação, você nem se dá conta do que está passando na sua mente. A sua mente fica ali, ó, trabalhando, gerando aquela adrenalina, gerando aqueles hormônios que te deixam, né, a flor da pele. Quando você menos percebe, você está super irritada. Você não sabe nem por quê. Porque a sua mente estava ali, trabalhando. E você não estava nem percebendo. Né? Então, a gente tem que educar a nossa mente a trabalhar de uma maneira que nos dê alegria. E não deixar ela cavalo solto para ela ficar levando a gente para sentimentos, né, repetitivos de raiva. Porque a nossa mente, ela faz o que é mais fácil. Então, se o nosso hábito até então era de ter a mente como um cavalo solto e provoca sentimentos na gente, sentimentos de raiva, de irritação, de qualquer coisa de drama, né? A nossa mente, ela vai estar trabalhando nisso. Outra coisa que ajuda muito é cantar. Se a sua mente está demais nessa, bota uma música alegre, uma música que muda o seu astral na mesma hora, começa a dançar. Se é um louvor, que seja um louvor. Se não, você tem uma música aí, eu até digo para vocês qual é a minha preferida, qual é a música que se eu escuto, eu mudo de estado completamente. É a música Kiss, de Prince. Quando eu escuto isso, mudou. Mudou. É impossível ficar pensando coisa ruim, é impossível não mexer o corpo, não começar a dançar quando eu penso nessa música. Então, isso também, né, de soltar o corpo, né, de dar vazão, ajuda muito, principalmente aquelas pessoas que têm a tendência não de dar vazão à raiva, mas de recalcar ela. Então, essa fica uma dica muito importante. É bom para todo mundo, mas principalmente para você que não consegue, não sabe o que fazer com o sentimento da raiva. Geralmente recalca, né? Então, fica aí essa dica para vocês hoje. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer, principalmente na hora que a gente é dominado pelo sentimento de raiva. Então, tem muita coisa que eu aprendi, né, na minha vida, inclusive a ter grandes conquistas usando a força da raiva, porque a raiva, ela é poderosa, ela é uma força poderosa, que se você souber canalizar, você evolui na sua vida assim, ó. Você usa ela como combustível propulsor para você crescer, e não para você se destruir e destruir quem está à sua volta. Então, a gente tem que lembrar, né, o colérico, no meu caso, que sou colérica, o meu temperamento é um temperamento que está muito ligado ao fogo, que é um temperamento, né, que ou ele pode acolher,
O fogo, ele traz, como fogueira, você imagina o fogo como fogueira, ele traz acolhimento, ele traz alimento, ele traz aconchego, ele traz proteção, mas ele também pode ser um incêndio desgovernado que queima tudo e deixa tudo para trás. A raiva, ela é assim, né? Você pode usar a raiva como uma força propulsora para você, porque ela é uma energia forte, como uma força destruidora. Um fato é, raiva sempre vai estar, você sempre vai estar suscetível a ter raiva, alguns mais, outros menos. E o importante não é se você teve ou não teve raiva, é o que você faz com ela. Então, fica aí essas dicas para que a gente tenha domínio próprio. Desejo a você um excelente dia, uma semana maravilhosa, de muita evolução, que a gente cresça muito daqui para frente, a gente evolua muito, né? A gente vai ter vídeos agora, todos os dias, né, de segunda a sexta, e sempre com essa pegada de buscar uma evolução pessoal, uma evolução espiritual, que na vida prática faça evoluir a nossa vida também, em todos os sentidos, em todas as áreas, que empodere a gente a ter domínio sobre a nossa própria vida, né? Que a gente não seja aí esses cachorrinhos correndo atrás do rabo, sem poder nenhum, sofrendo com os desafios que a vida dá pra gente, tá bom? São bênçãos pra gente crescer. Um beijo, até a próxima, até amanhã. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você e a sua família, hoje e sempre. Amém? Até amanhã.